Graça e paz. A mensagem a seguir é intitulada O Vírus Mortal. Vamos meditar na palavra com o pastor Ivalti e que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. Graça e paz. Vamos meditar no capítulo 6 de Romanos. Essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, do verso 16 ao 23, está escrito assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedecei, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, servos de Cristo e filhos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, nós te agradecemos o privilégio glorioso de termos a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto, Senhor, nos amas, a ponto de teres deixado que crucificassem Jesus ali na cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, levar-nos à crucificação com Ele, à morte com Ele, à sepultura com Ele. Mas o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu. E o Espírito Santo, revelador da palavra, faça esta obra por misericórdia em nome de Jesus. Amém. Sentem, amados. Nós tivemos oportunidade de fazer uma pesquisa, mais ou menos, para sabermos quanto o mundo gasta em pesquisas para descobrir vacinas para vírus que aparecem a cada momento. É tantos vírus que gasta-se milhões, muito dinheiro na descoberta. Quem ganha com isso é, claro, os laboratórios que têm produtos caríssimos para vender. E nós vimos a correria que aconteceu recentemente quando foi liberada a vacina contra a febre amarela. Quanta correria, quanta discussão, quanta ofensa, filas e etc. E temos também agora filas para a campanha da vacinação contra a gripe, que deve ser realmente
procurada pelos amados, não é? Então, tantas vacinas, né? Vacina para isso, vacina para aquilo, em laboratório, pesquisando aí outros e outros tipos, né, de vírus para que haja uma pesquisa para ser descobertas as vacinas e eles produzirem. E a gente fica pensando que o vírus mortal, aquele que leva a pessoa para o fogo eterno, para esse ainda não foi descoberto pelos homens alguma vacina que resolva este problema. Embora haja muitas pesquisas espirituais, muitas vacinas falsas, porque quem tem realmente esta receita para este tipo de vírus é só a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela tem a receita para esse vírus mortal que leva a pessoa para o fogo eterno se ela partir para a eternidade com este vírus chamado pecado. Então aqui no versículo que nós descobrimos aqui, né, porque o salário do pecado é a morte. O que significa salário? É aquilo que a pessoa vai receber. Você trabalha numa empresa, numa empresa que produz determinadas coisas, você espera o seu salário, não é? Você trabalha por conta, faz algum trabalho por sua conta e etc., você faz para receber o salário. E o pecado também apresenta todas essas coisas boas para as pessoas aqui neste mundo para receber o salário que é a separação eterna deste Deus maravilhoso que deixou esta receita para que as pessoas não partissem para o fogo eterno com este vírus chamado pecado. Então veja bem quantas e quantas fortunas são gastas para descobrirem vacinas para matar ou enganar muitas pessoas que estão aparecendo, mesmo depois de se tomar vacinas e etc., está aparecendo aí os mesmos vírus que já produziu muitas mortes no passado. Então, são vacinas apenas paliativas, como as religiões apresentam vacinas paliativas para este vírus chamado pecado. Mas a Bíblia Sagrada registra aqui que Deus tem esta vacina contra o pecado. Não é uma vacina que custou barato, não. Custou a vinda de Cristo Jesus a este mundo mau. Jesus precisou deixar a glória que tinha com o Pai e vir a este mundo para Ele ser a vacina. Ele veio vacinar aqueles que querem, embora não tenha muita fila, mas sempre tem alguns que querem ficar livre deste vírus mortal. Então, quando nós lemos João 3,17, nós vimos ali que Deus precisou enviar Jesus Cristo, Filho amado. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eis aí a vacina contra este mal mortal chamado pecado. Para isso ele precisou ser crucificado. Deus permitiu que crucificassem o Filho amado, Jesus Cristo, para que as pessoas que quiserem ficar livres deste vírus fossem crendo no que Jesus Cristo prometeu em João 12:32. A única maneira aí para a pessoa ficar livre deste vírus é querer fé
para crer que está entre aqueles que Jesus está prometendo aí. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Então Jesus Cristo veio, precisou ir para a cruz, porque não tinha outro jeito. Ele precisava ir para a cruz para atrair os que querem ficar livre do vírus e fossem crucificados com ele, como está escrito em Romanos 6,6, e morressem com Cristo para ficar livre do vírus. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Porquanto aquele que está morto está justificado do pecado. É um vírus que só tem o remédio que a Bíblia registra, não tem outro tipo de remédio. Não adianta procurar vacina e remédios que resolvam o problema. Não existe. E a Bíblia Sagrada mostra lá em Ezequiel, capítulo 18, versos 4, que a pena era essa, para aqueles que cometessem tal pecado. Qual que era? Morte. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E quantos pecaram? A Bíblia Sagrada diz todos, 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 todos. Por quê? Porque houve uma incredulidade da parte de Adão e todos que nascem neste mundo nascem com este vírus procedente de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12, está registrado ali que todos precisam desta vacina, chamada morte no corpo de Cristo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos. Ninguém está isento. Não. Todos, então, precisam desta vacina contra o pecado. É difícil? É difícil. Por que é difícil? Jesus Cristo disse que é por causa dos falsos pregadores. Mateus capítulo 7, versos 15. Os falsos pregadores que apresentam aí paliativos, remédios que não resolvem o problema, é que atrapalha aqueles que querem ficar livre do vírus, mas não conseguem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, vem com promessas de libertação. Você vai ficar livre deste vírus, fazendo isso, fazendo aquilo, jejuando, fazendo sacrifício, vindo ao nosso grupo e etc. Você vai ser liberto. E isso, então, as pessoas são enganadas. Embora o Senhor Jesus Cristo já deixou claro por que são enganados. No capítulo 22 de Mateus, versos 29, Jesus disse por que as pessoas erram tomando estes remédios que não resolvem nada para este vírus mortal. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que erram? Porque não leem a Bíblia Sagrada, ouvem os homens que ensinam erradamente vacinas que não resolvem o problema.
Então, às vezes, gasta-se fortunas. Uma pessoa me disse que pagou R$300 por uma vacina, porque estava desesperado e não tinha mais vacina, e somente pagando que podia ter. Uma vacina que vai resolver o problema físico da pessoa, não vai resolver o problema do fogo eterno. Morrer fisicamente, todos vão morrer. Ninguém escapa da lei da morte. Ou morte por isso, ou por aquilo outro, todos vão morrer. Se você está destinado a morrer lá de avião, não importa se você não anda de avião, ele vai cair uma hora em cima de você. Não é? Então, a morte é uma realidade. São duas coisas que eu acho muito, mas muito importante o povo saber. Que a morte é uma realidade. E que tem 2 lugares depois da morte. Céu e inferno. O que partir com este vírus, chamado pecado, vai ficar eternamente no fogo eterno. Fazendo companhia para o diabo e os anjos do diabo. Se ela partir para a eternidade, vai ser consultado o livro, eu acho que vai. Porque está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versos 14 e 15, que vão ver se tem o nome dessa pessoa lá ou não. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, quem será que procura esse nome no livro da vida? Eu não sei. Será que ele pega corrupção? Será que ele é corrupto e dá uma grana para ele e põe o seu nome lá? Não. Esse não. Só Jesus é que vai abrir este livro. Então é Ele que vê lá? Eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, isso aqui é só quando chegar a época em que Jesus Cristo virá buscar aqueles que estão nele, é que vai ser aberto este livro. Ninguém pode abrir. Ninguém. Se fosse um livro que tivesse acesso por algum corrupto, era talvez possível pôr o nome de alguém lá por dinheiro. Mas aqui não, aqui foi Jesus que pôs. Ele que vai abrir e vai ler. A senhora já tem seu nome lá no livro da vida? Esse aqui é o ponto. Se não tiver, é bom ler de novo aí, viu, irmão? Que tem pessoas que não prestam atenção e pensam que é fácil, não é? Enganar aquele que vai ler o livro, mas não é. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A pergunta é: tens o nome escrito no livro da vida? Em que lugar você está na fila da morte? É a fila que muita gente não faz questão que os outros passam na frente, né? Não, pode passar na minha frente, não tem problema. Não adianta. Em que lugar você está? Você pode estar em primeiro lugar, que você vai sair ali fora, morre. Você tem o nome no livro da vida? E se não tem? Ah, eu vou morrer só daqui X. Você sabe? Os dias de amanhã, ninguém sabe. Só Deus. Só Ele é que sabe os dias de amanhã. Mas como que eu consigo esta vacina? Dentro da Bíblia. Você tem a Bíblia Sagrada? Eu tenho, ela está em cima da minha mesa. Mas você medita nela? Você já procurou saber como ficar livre deste vírus?
Ou você procura Ele em lugares que não existe quem liberta verdadeiramente? No capítulo 8 do Evangelho, segundo João, nós vemos lá no versos 34, ali está um aviso de perigo. O que está escrito? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aí? Quantos cometem o pecado? Não, cometer não, já nasce pecador. Não é que a pessoa peca, é pecadora porque peca. Ela peca porque ela é pecadora. Nasceu pecadora. Então todos são escravos do pecado? Sim. Todos são escravos e precisa ser liberto. E só tem então um que liberta, cujo nome está aí no capítulo 8 do Evangelho segundo João, no verso 36. Ele se identificou ali. Eu faço esta obra de libertar você verdadeiramente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. E aí? Ainda vou interceder por você enquanto você está neste mundo aqui. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja o ponto importante aí. Só os que chegam a Deus através de Jesus. Tem Jesus intercedendo em favor deste, que foi através de Jesus que nasceu de novo. Não tem outro jeito? Não, mas tem muitas pessoas inventando maneiras de novo nascimento fora de Cristo. Não. Então, ele está avisando aí, ó, eu vou salvar perfeitamente e vou interceder sempre por aqueles que por mim chegam ao Pai. Ele já tinha advertido no capítulo 14 do Evangelho segundo João, verso 6, que é só ele que leva a pessoa ao Pai. Mas ele deixou ali agora, então, uma nova advertência. Você chegou ao Pai, que jeito? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, apartai-vos de mim. Eu expulsei demônio, fiz sinais, maravilhas. Apartai-vos de mim. Como foi que você chegou ao Pai? O que está escrito lá? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele. Ele deixou tantas vezes as pessoas esclarecidas sobre este problema do risco que estão correndo com este vírus chamado pecado. E quanto custa esta vacina? Ele diz nada. Não custa nada. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Não custa nada. É de graça. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja bem que ele dá vida eterna. Só ele tem a vida eterna. E ele dá a vida eterna àqueles que seguem-o. Aqueles que acreditaram que foram atraídos no corpo dele, acreditam que foram atraídos no corpo dele, vão acreditar que foram atraídos no corpo dele. Mas como assim? É uma lei. O ser crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo é uma lei.
Está escrito. Quando é que vai ser cancelada esta lei? Só quando Jesus voltar. Aí sim, aí vai perder o valor esta lei. Enquanto Jesus não voltar, esta lei está em vigor. E qual é o processo de receber esta bênção que está aí registrada? Crer que Cristo te atraiu no corpo dele. E ele deixou uma maneira aí. Qual foi? Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Jesus deixou ali. Você não entrou na fila para tomar a vacina contra a febre amarela, contra a gripe, etc. Oh, aí não tem fila. Olha o que ele fala. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que bênção gloriosa. Achar descanso para a alma. O pecado traz canseira para as pessoas. Porque quer queira, quer não, todos sabem que o inferno é real. Mesmo aqueles que se dizem incrédulos, sabem que o inferno é real. E esta posição de ser pecador o candidatiza a ser queimado no fogo eterno? Não, viver no fogo eterno. Ele é um candidato a ficar eternamente lá no fogo eterno. Mas quem são estas pessoas? No capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 8, tem um número ali de pessoas que vão ter este desprazer de morar com o diabo eternamente. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, os fornicadores, feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Em qual desses problemas você está que ainda não tomou esta vacina? Você é soberbo? Já acha que está salvo porque você faz alguma coisa? Se você achar que está salvo porque você faz alguma coisa, a Bíblia Sagrada está errada. Porque foi lido aí na abertura que a salvação não é pelas obras. Então, erra porque não conhece as Escrituras e o poder de Deus. Não se lembra onde que foi lido? Não. Efésios 2, 8 e 9. Lá deixa claro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele já tinha dito isso na região da Galácia, no capítulo 2 de Gálatas, versos 16. Ele já tinha dito para aquelas pessoas que estavam escoradas nesse tipo de vacina e tiveram que ouvir o que o apóstolo Paulo disse através do Espírito Santo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então a fé em Cristo é que justifica, é. Mas que fé é essa? É aquela que nós já ouvimos. É a fé que você morreu com Cristo na cruz, para que Deus te justifica. Não é fé que ele nasceu, não. É fé que você foi atraído, o Senhor foi atraído, a senhora foi atraída no corpo de Cristo, conforme ele prometeu. Esta é a fé. E aí, para ficar claro que aquelas pessoas ainda eram teimosas e achavam no direito de ir para o céu, porque eram praticantes da lei, ele disse aí no versos 21 desse capítulo 2 de Gálatas,
que se fosse assim, Deus teria sido muito mal para Jesus, se fosse pelas obras da lei que a pessoa era salva. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É isso que ele está dizendo em miúdo. Trocando em miúdo, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Você está ofendendo a Deus, querendo ir para o reino dele através das suas obras, através da guarda da lei, através do que você faz. Você está ofendendo a Deus. Porque você está dizendo que Deus não precisava enviar Jesus, que você tinha um plano que resolvia o problema do pecado, do vírus que o levaria para o fogo eterno. Mas Deus olhou do céu para a terra e não viu ninguém que pudesse, do céu ele olhou e não viu ninguém que pudesse morrer na cruz do Calvário em favor dos pecadores. Não. Ele precisou enviar Jesus Cristo, que é a solução para este vírus chamado pecado. Então, amados, pecado não é brincadeira. Pecado é coisa séria. Pecado é coisa que tirou Adão do convívio com Deus, que vinha visitá-lo toda a tarde, a viração do dia. Ele perdeu este privilégio porque ele não creu na palavra de Deus. Quem sabe o senhor também, a senhora também não está crendo no que nós estamos aqui lendo. Nós não estamos falando, nós estamos apenas lendo aquilo que Deus falou, porque a palavra é dele, não é minha. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Eu estou apenas dando um recado que Jesus Cristo me pediu. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado é salvo. Então, eu, como recadeiro, estou dando o recado. Olha, o vírus chamado pecado vai te pegar. Não, você já pegou. Já tem. Já nasceu com ele. Fique livre dele. Veja a receita que Jesus deixou aqui para você. Tão simples, não custa nada. Ele está esperando aqueles que querem ficar livre do vírus mortal que levará ele para o fogo eterno. Então fica com as pessoas a receita que é a Bíblia Sagrada. O senhor tem a Bíblia em casa? Eu tenho, o senhor tem. Mas o senhor medita nela? Eu não tenho tempo. Deus sabe que eu não tenho tempo. Tá bom. Tá bom. Trata com Deus depois, não comigo. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que providenciou tudo para nós ir morarmos contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Então, somente por misericórdia, dá esta fé para as pessoas que querem ir morar contigo, Senhor. Dá esta fé salvadora para que eles creiam que foram atraídos no corpo de Cristo e que foram crucificados com Cristo, morreram com Cristo e o Senhor os ressuscitou com Cristo. Muito obrigado, papai, por esta receita maravilhosa que o Senhor tem dentro da tua palavra, que é uma receita que não só resolve o problema da alma, mas que resolve o problema físico de muita gente que está com depressão, que está com tantos problemas, tantas procuras, por causa deste vírus chamado pecado. Então faça com que estas pessoas busquem na tua palavra esta receita. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz.